Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do minicurso de Bactérias e Arqueobactérias. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia. Nas últimas aulas nós estudamos as características gerais das bactérias, tópico extremamente fundamental para vestibulares e Enem. Estudamos também a questão tridimensional da morfologia geral e estrutura geral desses micro-organismos. E na aula de hoje nós estudaremos a importância e as doenças bacterianas. Bom, quando a gente pensa em bactérias, nós pensamos logo em doença, causa logo aquela repugnância, bactéria é sujeira, bactéria faz mal, mas não é bem assim. Uma grande parte do teu corpo é composto por bactérias. Você tem bactérias na pele, você tem bactérias no intestino, né? E elas são fundamentais para a tua própria sobrevivência. Se nós eliminássemos todas as bactérias do teu corpo, você não sobreviveria, né? Você não sobreviveria de maneira alguma. As bactérias elas também são extremamente importantes para o meio ambiente. Nós vamos ver tudo isso no tópico que estudaremos agora, importância das bactérias. Então, algumas espécies de bactérias elas estão presentes no solo e elas fazem um processo que a gente chama de nitrificação ou um processo que a gente chama de desnitrificação. São dois processos diferentes, tá? Dois processos totalmente contrários, digamos assim. Então, imagine o seguinte: no ar atmosférico, que é o ar que nós respiramos, 70% é composto por nitrogênio gasoso. As plantas elas precisam demais de nitrogênio. Elas precisam muito de nitrogênio, só que elas não conseguem usar o nitrogênio na forma gasosa. E aí entra a importância das bactérias. Algumas bactérias presentes no solo são nitrificantes, ou seja, têm o poder de converter o nitrogênio gasoso em uma forma química que a gente chama de nitrato. E agora sim a planta ela vai conseguir utilizar o nitrogênio na forma de nitrato, entendeu? Eis a importância das bactérias nitrificantes. Algumas espécies de bactérias presentes no solo fazem um processo reverso, por isso são chamadas de desnitrificantes. E o que é o processo de desnitrificação? É justamente converter o nitrato presente no solo em nitrogênio gasoso, é devolver esse nitrogênio na forma de nitrato para o ar, na forma gasosa. Tá? Elas fazem essa conversão de nitrato para nitrogênio gasoso. Bem simples, né? A gente pode concluir com isso tudo que sem as bactérias nitrificantes, as plantas não sobreviveriam, porque elas não teriam esse nitrogênio do ar disponibilizado a elas. Algumas bactérias realizam uma relação ecológica que a gente chama de comensalismo, portanto, são bactérias comensais. Professor, o que seria essa relação de comensalismo, essa relação ecológica chamada de comensalismo? Seria quando duas espécies se relacionam, tá? E que uma ganha, em que uma ganha com essa relação e a outra nem ganha nem perde, nem fly nem contribui. Não é assim? Você já deve ter tido uma relação assim, né? Que uma pessoa está ganhando com essa relação e a outra nem está ganhando, nem está perdendo, tanto faz. Isso é comensalismo. Por exemplo, as bactérias que vivem na nossa pele, algumas espécies, elas ganham porque elas se alimentam da matéria orgânica morta ali da nossa pele. Já para a nossa espécie, essas bactérias nem fly nem contribuem, elas nem nos beneficiam e nem provocam nenhum tipo de malefício. Por isso, é uma relação comensal. Algumas outras espécies são mutualísticas. A relação ecológica do mutualismo, que a gente chama de mutualismo, é uma relação em que as duas espécies ganham, os dois ganham. Né? Por exemplo, bactérias presentes no intestino de ruminantes, professor, o que seria ruminantes? Vaca, cabra, burro, cavalo, aqueles animais que se alimentam de pasto, tá? São os ruminantes. Enfim, algumas bactérias presentes no intestino desses ruminantes conseguem digerir a celulose presente ali nesse pasto, presente nessas plantas que são ingeridas. Então é relação mutualista, porque essas bactérias se beneficiam e os ruminantes também se beneficiam. Algumas outras espécies participam do processo de despoluição ambiental, que é extremamente fundamental para o equilíbrio ecológico. Eu coloquei o nome de uma espécie aí para vocês que consegue fazer a digestão de hidrocarbonetos, por exemplo, como o petróleo. Então a gente escuta no jornal, houve um derramamento de petróleo na região tal do Oceano Atlântico. E aí, como é que a gente retira esse petróleo daquela região? Pois é, né? A gente poderia, por exemplo, utilizar essa espécie de bactéria que consegue digerir esses hidrocarbonetos fazendo a limpeza desse ambiente. Algumas bactérias são decompositoras, a gente chama elas de saprofíticas, tá? Para as bactérias decompositoras, você também pode chamar elas, além de decompositoras, de saprofíticas, é a mesma coisa, tem o mesmo significado essas duas palavras. São importantes por quê? Por quê?
É bem simples pensar nisso. Um ser vivo que morre precisa ser decomposto e esses nutrientes presentes na matéria orgânica morta, né, serão redisponibilizados para o solo e as plantas vão poder fazer uso desses nutrientes. A questão da ciclagem de nutrientes do meio ambiente. Não é assim? Nós sabemos que os fungos também realizam um processo de decomposição, mas as bactérias têm uma grande participação nesse processo aí também. Algumas bactérias são usadas na agricultura, no controle biológico de pragas. Então, são inseticidas à base de bactérias, né? Bactérias que vão atingir a praga especificamente e não vão atingir a plantação. Né? Muito importante também para a nossa alimentação. Nós sabemos que grande parte dos alimentos que nós consumimos, eles vêm a partir da agricultura. E se você tem uma praga se alastrando ali nas plantações, você tem um sério problema aí para a questão alimentar das pessoas, não é assim? Algumas bactérias são usadas na produção de combustíveis, como etanol e biogás. Na questão da biotecnologia, nós temos bactérias produzindo insulina e o hormônio de crescimento, que é o GH. Vocês sabem que quem tem diabetes tipo 1 precisa de insulina todos os dias. Não é assim? Antigamente, se sacrificavam animais, retiravam a insulina do pâncreas desses animais e essa insulina era injetada na corrente sanguínea das pessoas com diabetes tipo 1. Hoje em dia a gente não precisa mais sacrificar animais para fazer esse processo. Em laboratório, usando a biotecnologia, nós conseguimos usar bactérias para produzir insulina e hormônio de crescimento, por exemplo. Em procedimentos estéticos, quem da família aí não já chegou para você e disse, eu fiz um procedimento estético, fiz Botox. Então algum conhecido seu já citou isso para você. O que é o Botox? O Botox é um procedimento estético em que o esteticista ele usa a toxina de uma bactéria chamada Clostridium botulinum para paralisar os músculos faciais da pessoa, né, para diminuir as expressões, né, as rugas, as marcas de envelhecimento da pele dessa pessoa. Procedimento relativamente caro, né, que precisa ser feito em algumas sessões, porque o corpo ele vai absorvendo essa toxina ao longo do tempo. Algumas são usadas na produção de alimentos, como as bactérias do gênero Lactobacillus. Por exemplo, você compra lá o iogurte, né, no supermercado, e aí contém Lactobacillus vivos. E ali são bactérias presentes naquele líquido que são extremamente benéficas para o teu intestino. Você tem bactérias no teu intestino que facilitam, que ajudam a digestão. Um desequilíbrio da flora bacteriana intestinal pode dar origem a doenças. Né? O equilíbrio da flora bacteriana intestinal é extremamente fundamental. Bactérias do gênero Acetobacter participam aí na produção do vinagre, porque produzem um ácido acético durante o seu metabolismo. Enfim, outras bactérias são utilizadas para produzir medicamentos, antibióticos. Coloquei alguns exemplos aí para vocês, imagina, né? Uma bactéria sendo usada para produzir uma substância chamada antibiótico, que vai servir justamente para matar outras bactérias. Que legal, né? Produção de vitamina K. No nosso intestino nós temos muitas bactérias, vocês já sabem disso. Algumas têm a capacidade de produzir algumas vitaminas, como é o caso da vitamina K e algumas vitaminas do complexo B, são fundamentais para a nossa sobrevivência. A vitamina K, ela é uma vitamina anticoagulante. Já as vitaminas do complexo B são extremamente fundamentais aí, para o sistema nervoso, posso dizer assim para vocês, posso citar, né, essa importância. Algumas pouquíssimas bactérias são patogênicas, ou seja, têm um poder de causar doenças. Vejamos agora, né, algumas doenças bacterianas. Se você quer ter maiores detalhes sobre cada doença, quer saber quais são os sintomas, saber como se proteger dessas doenças, né, a profilaxia, eu vou deixar o contato aqui na descrição. Vocês podem entrar em contato e eu vou passar a disponibilizar a minha plataforma digital com um curso completo sobre bactérias e arqueobactérias, certo? Então, como exemplos de doenças bacterianas, nós temos botulismo, cólera, coqueluche, difteria, leptospirose, meningite bacteriana, pneumonia bacteriana, sífilis, tétano, tuberculose, acne, cárie. É isso mesmo. A Propionibacterium acnes
está envolvida aí no desenvolvimento de acne. A cárie, que é aquele pontinho preto no teu dente, é causado por uma bactéria que é a Streptococcus mutans, na maioria das vezes. Né? Cárie tem acento, tá, pessoal? Acento agudo no A. Vamos corrigir logo esse erro aí, em breve. A hanseníase e a gonorreia também são doenças bacterianas. Vocês precisam fixar esses nomes, porque os examinadores gostam de confundir bastante as doenças bacterianas com as doenças virais, né? Com as doenças causadas por fungos, doenças causadas por protozoários, enfim, vocês têm que fixar bem esses nomes. Pessoal, sobre a importância das doenças bacterianas era isso. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço. Até a próxima.